Desde já chamava a doutora Guilhermina Cantinho para nos acompanhar aqui na mesa, em representação do Colégio da Medicina Nuclear, e convidava o David Fraga para fazer a sua apresentação enquanto médico interno desta especialidade. O David está no segundo ano no IPO de Lisboa. Portanto, antes de mais, muito obrigado pelo convite para vir representar aqui a Medicina Nuclear. O meu nome é David Fraga, sou interno do segundo ano de Medicina Nuclear no IPO de Lisboa e vou-vos aqui tentar mostrar muito rapidamente porque é que a Medicina Nuclear é a melhor especialidade que vocês podem escolher. Portanto, se vocês forem como eu, a Medicina Nuclear fez muito pouca parte do vosso curso base. Portanto, passaram muito ou pouco tempo a falar de Medicina Nuclear. Portanto, o que é a medicina nuclear? A medicina nuclear é a especialidade médica em que se faz a aplicação de substâncias radioativas no diagnóstico e no tratamento de doenças. Ou seja, nós utilizamos uma substância radioativa para fazer diagnóstico e para fazer tratamento de doenças. Em que é que nós somos diferentes das outras especialidades que usam radiação? A nossa radiação vem do núcleo, em primeiro lugar, por isso é que somos chamados de medicina nuclear. Em segundo lugar, nós usamos fontes não seladas de radiação. Ou seja, nós vamos administrar a radiação ao doente e torná-lo radioativo. Okay? Ao contrário, por exemplo, da radiologia ou da radio-oncologia, que a fonte de radiação é externa ao doente, nós vamos administrar e tornar o doente próprio radioativo. Como é que nós fazemos isto? Pegamos numa substância radioativa, juntamos-lhe uma molécula transportadora, e a isto nós chamamos um radiofármaco, e esta molécula transportadora vai levar a nossa substância radioativa a um local de interesse. Isto vai fazer com que, ao contrário, por exemplo, da radiologia, que vê maioritariamente anatomia e vê maioritariamente morfologia, nós vamos ver função e ver processos fisiológicos a acontecer. Isto faz com que nós abordemos múltiplos sistemas, múltiplos órgãos e sistemas no corpo. Temos uma forte componente na oncologia, somos muito relevantes na oncologia, principalmente no IPO, o local onde eu trabalho. Mas abordamos múltiplas especialidades, temos que saber bastante de múltiplos órgãos e sistemas, o que faz de nós uma especialidade transversal. Portanto, nós vamos estar sempre em contacto com outros colegas, com colegas de outras áreas, sempre em contacto com eles. Portanto, em relação às áreas de intervenção, nós temos duas grandes áreas de intervenção, o diagnóstico e o tratamento. Dentro do diagnóstico temos dois grandes equipamentos. A câmara gama, neste caso é onde fazemos as cintigrafias, portanto vamos usar uma substância radioativa, neste caso ela vai emitir radiação gama, que a câmara gama vai captar, e depois, consoante a nossa molécula transportadora, vamos fazer uma cintigrafia óssea, de perfusão miocárdica, ventilação perfusão pulmonar, etc. O outro grande equipamento que nós temos é a PET, ou Positron Emission Tomography. Portanto, neste caso usamos uma substância que emite positrões. Um positrão é a antimatéria do eletrão, que quando encontra um eletrão aniquila-se e emite radiação que nós conseguimos captar com a PET e depois fazer imagens. Isto são dois exemplos. Aqui à esquerda temos uma cintigrafia óssea, estamos a ver aqui atividade osteoblástica e depois uma PET-FDG, que estamos a ver atividade metabólica. Tanto na câmara gama como na PET, nós temos a hipótese depois de fazer estas imagens bonitas, tridimensionais, a cores, que nos mostram a fisiologia, um processo fisiológico a acontecer, que depois nós temos a possibilidade, como é o caso daqui da cintigrafia óssea à esquerda e da PET-FDG aqui no meio, fundi-las com um ataque e ter o melhor de dois mundos. Ver a função a acontecer em cima da anatomia da radiologia. Ficamos assim com o melhor de dois mundos. Aqui à direita temos aqui uma cintigrafia de perfusão cerebral, só para vocês verem as imagens bonitas com que nós trabalhamos e como nós somos espetaculares. A outra grande área de intervenção que nós temos é o tratamento. Neste caso, a molécula transportadora vai ser associada a uma substância que emite radiação nociva para a célula-alvo. Nós temos depois a hipótese, muitas vezes, de colocar o doente, depois de fazer um tratamento, debaixo de um equipamento de imagem, e assim a medicina nuclear vai conseguir ver o que trata e tratar aquilo que vê. O programa de formação. Portanto, nós temos um total de 4 anos. Isto é bom porque somos especialistas um bocadinho mais cedo. Por outro lado, temos tudo um bocadinho mais compacto.
era bom ter um bocadinho mais de tempo para estudar. Começamos com formação básica em medicina nuclear, o que é radiação, como é que a radiação se comporta, como é que ela se comporta dentro do corpo humano, o que é um radiofármaco, o que é a radiofarmácia e como é que funciona. E depois passamos para o core da nossa especialidade, que é a medicina nuclear clínica, durante a qual vamos ter que fazer 3 meses de imagiologia, 1 mês de cardiologia e 1 mês opcional. Em relação a áreas de inovação, estão sempre a surgir novos radiofármacos mais sensíveis, mais específicos, mais acessíveis. Em relação ao tratamento, surgiram agora novos tratamentos recentemente, novas terapêuticas. Estão a surgir cada vez mais, estão sempre estudos a acontecer. Cada vez terapêuticas cada vez mais eficazes e mais acessíveis. A medicina nuclear tem esta abordagem funcional ímpar de órgãos e sistemas e esta expansão e diversificação dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos fazem da medicina nuclear uma especialidade que neste momento está em rápida expansão. Um dia tipo depende muito do ano em que estamos, depende também muito do dia da semana que é. Podemos estar em consulta com os doentes antes de fazer um procedimento diagnóstico ou terapêutico, podemos ter que administrar radiofármacos, podemos estar no controle da aquisição de imagens, podemos ter que relatar exames, podemos ter que participar em consultas multidisciplinares e depois, uma semana tipo, passam um bocadinho também por depender do ano em que estamos e do dia da semana que é. Se calhar no primeiro ano isto é um horário mais adequado, portanto estamos mais tempo na Câmara-Gama aqui com dias intercalados para relatar exames. Se calhar no segundo ano dedicamos-nos mais à terapêutica, vamos estar mais focados na enfermaria, não esquecemos a Câmara-Gama, mas estamos mais focados na parte terapêutica. Se calhar no terceiro ano vamos para a PET, começar a aprender a PET. O que é comum em todos estes horários? Entramos às 8h30, saímos às 5h30, portanto, não temos noites, não temos serviço de urgência e não trabalhamos ao fim de semana. Isto de não temos serviço de urgência, atenção, pode não ser verdade para todos os serviços de medicina nuclear, nós temos exames que podem ser feitos em contexto de urgência, mas na grande maioria não vai haver serviço de urgência. Os locais de formação, basicamente os grandes centros, Porto, Coimbra e Lisboa, são onde nós nos formamos neste momento e também é o local para onde nós vamos trabalhar quando sairmos daqui. Então, a regra geral, estão disponíveis serviços de medicina nuclear nestes grandes centros, com algumas exceções. Portanto, existe possibilidade de privada, bastante possibilidade de privada. Estes dados estão um bocadinho desatualizados neste momento. Aquilo que eu gostava que levassem para casa é que mais ou menos 1/3 das pessoas trabalha no público, 1/3 das pessoas trabalha no privado e 1/3 das pessoas trabalha em simultâneo no público e no privado, neste momento. Em relação ao futuro, isto é um gráfico, portanto, dos exames PET no IPO de Lisboa. Vemos claramente que estão a subir cada vez mais. Os exames de Câmara-Gama mantêm-se no mesmo número, portanto atingiram um platô, mas vemos que os exames PET estão claramente a subir. Também estão a subir quando olhamos para o resto do país, portanto desde 2011 a 2017 vemos que está a aumentar. E não vamos esquecer que a área da terapêutica está em grande expansão neste momento. Estão sempre a surgir novos radiofármacos, novas terapêuticas que vão certamente transformar a medicina nuclear numa especialidade ainda mais relevante no campo da terapêutica nos próximos anos. Resumindo, medicina nuclear é uma especialidade transversal, nós abordamos vários órgãos e sistemas, estamos em contacto sempre com outras especialidades, temos que saber muito de múltiplos sistemas, é uma especialidade que é clínica, embora a maior parte do nosso tempo seja passada em frente ao computador a relatar exames, nós vemos doentes, fazemos histórias clínicas, nós fazemos parte do processo de decisão terapêutica dos doentes e fazemos terapêutica aos doentes. Temos integração numa equipa de seguimento de um doente com participação em consultas multidisciplinares. Temos bastante contacto com tecnologia, não só computadores, mas também equipamentos altamente sofisticados, com processamento de exames, etc. Estamos neste momento em rápido crescimento, não só a nível diagnóstico, mas como eu já disse, também a nível da terapêutica. É uma especialidade que mantém, por isso, um contacto com o doente. Não tem serviço de urgência, como eu já disse, isto pode não ser verdade para todos os serviços do país. E não temos trabalho ao fim de semana. E se mesmo assim não fui capaz de vos convencer, lembrem-se que a medicina nuclear trabalha com a radiação gama que criou o Hulk e com a antimatéria que é o combustível da Enterprise. Tenho aqui o meu e-mail, se me quiserem contactar, estão à vontade e estou disponível para receber perguntas. Muito obrigado. Acho que a apresentação foi muito boa. Gostava de convidar desde já a doutora Guilhermina para fazer o comentário. Fazer um acrescento, acho que o David foi muito explícito. Eu, de facto, estou na medicina nuclear desde 81
e, portanto, assistia a toda uma revolução, não havia computadores. Posso dizer que a medicina nuclear é de uma beleza incrível e de uma elegância, é uma fisiopatologia por imagem, é imbatível, não é? Se a imagem médica revolucionou a medicina e o diagnóstico de tratamento dos doentes, a imagem molecular, como nós fazemos, tem dado um contributo incrível, quer no diagnóstico, quer no estadiamento, quer na estratégia terapêutica. Os marcadores dos receptores, seja no carcinoma da próstata, os mais recentes, seja nos tumores neuroendócrinos, que permitem terapêuticas focais dirigidas ao alvo, são um dos grandes avanços destes últimos anos e perspectiva-se outros avanços. Relativamente às áreas em que se trabalha mais, dependendo do sítio onde se faz o internato, por exemplo, no IPO há mais doentes oncológicos, se for, por exemplo, como eu que trabalho em Santa Maria, tenho muita cardiologia, também não tenho PET, não é? Portanto, tenho muita cardiologia. A cardiologia continua com o número de doentes a aumentar, como aqui há uns anos atrás, porque não há um substituto para o estudo da perfusão do miocárdio, portanto, saber qual é a repercussão de uma estenose coronária a nível do músculo cardíaco é o único método, presentemente, que se consegue fazer de uma maneira fácil, não dispendiosa e disponível. E penso que na área terapêutica também se fazem avanços enormes com terapêuticas dirigidas e cada vez mais estão a aparecer. Não sei se depois há alguma dúvida relativamente à dose de radiação que nós apanhamos, tendo em conta que eu desde 81 vivo com os doentes à volta de mim que estão radioativos e tive também filhos e portanto, as doses de radiação são todas monitorizadas. Os equipamentos hoje, à semelhança da radiologia, têm uma eficiência de contagens enorme. Nós agora fazemos exames com metade da dose e com metade do tempo e, portanto, isso só por, enfim, alguma falta de cuidado é que pode acontecer. Doutora, muito obrigado. A primeira questão já está respondida, era mesmo relativamente à radiação. Aliás, é um tema recorrente nos últimos 2 dias, nós já falámos muito de radiação. Deixava mais 2 questões. A primeira é qual é que é a vertente assistencial da especialidade no que diz respeito ao contacto com os doentes, isto é, qual é que é o tempo despendido ou qual é que é a proximidade que existe com os doentes, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que dimensão, a medicina nuclear, quantos especialistas existem em Portugal, como é que eles se distribuem no privado versus público e qual é que é, e essencialmente, o que é isto? Bem, em relação a essa questão, eu disse na apresentação, não sei se ficou claro, que a distribuição é mais ou menos 1/3 no privado, 1/3 no público e 1/3 a trabalhar nos 2 sítios. Não sei se é uma questão diferente. Não, quantos são? Só para termos noção. Quantos são? Estamos a falar de uma dimensão, por exemplo, sim, quando falamos de 70. 70. Somos muito poucos e faz falta mais. Somos poucos e há poucos. Penso que era a como questão já devem ter visto, há poucos serviços. Não há serviço no Alentejo, não há serviço no Algarve. Qualquer doente que vem fazer um estadiamento de carcinoma da mama vem para Lisboa. Não tem sentido nenhum. Claro. Em relação ao contacto com o doente, é claro que não vamos seguir um doente se vocês querem uma especialidade como medicina interna que segue o doente desde o princípio até ao fim, que faz parte de todos os processos terapêuticos, de todos os processos de decisão. Não vamos ter isso, mas nós vamos ver doentes não só antes de fazer os exames, porque temos que integrar uma história clínica no exame em que estamos a fazer, como vamos ter doentes internados, nos quais vamos ter que fazer tudo o que nos compete quando um doente é internado, não é? Portanto, vamos ter que o seguir durante o tempo em que ele está ali internado connosco. Não sei se fui claro o suficiente, portanto, é moderado o contacto, não é? Com o doente. Penso que sim. Portanto, não temos mais